Qual que é a maior diferença do Evangelho para qualquer outra religião? O Evangelho, a fé em Cristo, não é uma religião. Tem algumas implicações de práticas, de regras, mas o Evangelho não é uma religião. Qual que é a grande diferença? Quem gostaria de dizer? Uma palavrinha só. Qual é a diferença do Evangelho para todas as outras religiões? Quem arrisca? Começa com G. É a graça. Nenhuma religião, todo sistema religioso é como sistema humano. Depende do quê? De desempenho. Depende de mérito. Reconhece se você faz ou se você para de fazer. Isso chama-se religião. Agora, a graça de Deus não tem nada a ver com isso. Se você parar e, infelizmente, muito da igreja, a igreja que são aqueles que creem em Cristo, muitos têm pregado não o Evangelho, mas a religião, regras. Faça isso, não faça aquilo para agradar a Deus. E a gente vê isso, infelizmente, na igreja. Mas a maioria dos sistemas religiosos já estão pautados nisso, no desempenho. O centro do Evangelho é o quê? A graça. E nós já ouvimos e lemos tantas vezes esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pelo quê? Pela graça. O que é isso? Literalmente, Deus nos deu a salvação. Deu ela de graça. Por meio da fé. Ele deu pela sua graça, pelo que Cristo fez, Ele me deu. Como é que eu recebo isso? Pela fé. Não vejo, não sinto, não toco, nós falamos disso. Eu creio, pela fé, que também é dom de Deus. Então, Deus dá a salvação de graça, Deus revela a salvação como um dom de graça. Ele nos concede a fé para crermos. Por isso que a gente tem falado, se você não tem compreensão disso, diz assim: Deus, eu quero crer nisso. Porque só Ele pode revelar. Nós não temos capacidade em nós de crer. A maioria, não tendo revelação, é claro, da graça, não admite a graça. Por quê? Porque ela fere a minha autoestima, ela fere os meus valores, ela fere o que eu faço, ela nivela todo mundo. Eu, Marco, não sou um pedófilo, mas a graça é dada para o pedófilo, e é dada para mim, mentiroso. Então, como eu ser comparado a um pedófilo, eu não posso aceitar. A graça fere o meu ego, o meu desempenho, os meus méritos. Acontece que para Deus isso não conta, não vale nada. Então a palavra dele, ela vai mostrar que nós todos estamos nivelados em um ponto só, que se chama o quê? Pecado. É o que o texto de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 22, e Romanos 11, 32, diz: Deus colocou todos sobre, embaixo, a desobediência. Eu não desobedeci matando alguém, eu não desobedeci o mandamento que diz não matarás, mas eu desobedeci o não adulterarás. Não fisicamente, mas com os meus olhos, com a minha mente. Então, eu sou pecador por ser adúltero, mentiroso, e a relação é bem grande. Não por ter matado alguém, mas Deus encerrou assassinos e mentirosos todos debaixo da desobediência. Para quê? Para exercer misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não nos dando o que merecemos. O que nós merecemos como pecadores? Inferno. Porque Deus não tem relação com pecadores.
Mas por misericórdia, Ele mostrou todo mundo está debaixo do pecado, para que eu possa exercer misericórdia para todos. Agora, os que não admitem a graça, querem se justificar pelos seus atos diante de Deus. E isso é muito sério. E isso é o que a religião faz. Eu quero apresentar os meus feitos para Deus. E o texto de Gálatas: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Eu e você precisamos entender uma coisa: nós somos pecadores. Não somos boas pessoas. Ninguém é bom, a palavra diz. O Senhor Jesus disse. Por que Ele fez isso? A fim de que a promessa que é pela fé em Cristo fosse dada graça aos que creem. Misericórdia e graça é por causa do que Deus fez em Cristo. Só por isso. A graça de Deus é tão fundamental para Deus, que os que não a receberem estão separados eternamente dele. Aqueles que não são tão ruins, Jesus veio para doente, mas tem aqueles que são doentes e acham que não são. Jesus não veio para esses, não porque Ele não tenha vindo por esses. Deus amou o mundo, mas esses acham que não precisam. E o texto de Gálatas também, nós já vimos isso em Romanos. Aliás, Gálatas e Romanos falam das mesmas verdades de maneira muito clara. Gálatas capítulo 3, os versículos 10 a 11. A graça de Deus é fundamental e sem ela nós nunca vamos ter um relacionamento com Deus. Os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Ou seja, Deus, olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu obedeço à lei. Mas a palavra de Deus está dizendo: Marco, os que são pela prática da lei, isso está tentando se justificar pelo que você faz ou deixa de fazer, você está debaixo de maldição. Você não faz isso, mas você faz outras coisas, muitas outras coisas. E aí está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar quantas? Todas. Marco, você nunca matou, mas você é um mentiroso. Se você não guardar todas, você está debaixo de maldição. Bom, então eu não preciso conhecer muito bem você para saber que você também está nesse estado. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas. Nós sequer temos natureza para isso, nós nascemos em pecado. Não há condição no homem de praticar. E aí entra a graça. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Ah, mas aquela pessoa fez tantas coisas boas, ajudou pobres, ela deu todo o dinheiro dela, ela é uma pessoa boa. Se ela não crê em Cristo, por mais que ela tenha feito muitas coisas, e muitas religiões enfatizam isso para agradar a Deus, não é justificado diante de Deus pela lei. Quando eu tento me justificar diante de Deus pelo que eu faço, eu estou jogando fora o que Cristo fez por mim. Por isso que a graça para Deus é fundamental. Não há dúvidas então que se alguém é salvo, só o é pela graça de Deus. Não há desempenho, não há mérito humano. Contudo, se de um lado existem aqueles que defendem a prática da lei, não, mas graça não dá, tem que fazer alguma coisa. Existem aqueles outros que entendem o conceito de graça. E o que é entender o conceito de graça? Que eu fui salvo pelo que Deus fez, Ele pagou por mim. Então, já que eu fui salvo pela graça, existem os legalistas, nós já falamos, então existem aqueles que entendem, então é de graça, então não depende do que eu faço ou deixo de fazer, não, é de graça, foi dado, então eu vou continuar vivendo do jeito que eu faço, do jeito que eu sempre fiz, vou continuar desse jeito, porque não depende do que eu faço, não dependeu do que eu fiz, não depende do que eu faço, é por graça, então eu vou viver desse jeito, no pecado. Esses são os libertinos, entendem o conceito da graça, mas não creem na graça, porque crê na graça, quem verdadeiramente crê na graça, jamais vai pensar dessa forma. Jamais vai pensar dessa forma.
Por que que nós não devemos mais nada à lei? Lembra que no nosso último texto, semana passada, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se nós não devemos mais nada à lei, se eu pecar, eu estou tranquilo, não devo mais nada, eu não respondo à lei, eu posso pecar. E esta compreensão, que não é tão incomum, por mais absurda que ela possa parecer, é o que nós vamos ver, Romanos 6, versículos 15 a 23, Deus vai responder por meio de Paulo. O que é que tem pecar? O que é que tem? Será que a graça de Deus permite isso? Romanos 6, versículos 15 a 23. E então, lembra o versículo anterior, nós não estamos debaixo da lei, debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Vamos pecar já que é de graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva a essa maldade, ofereçam agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonharam ou se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos ou libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Dá para ver o que a palavra de Deus diz que está sendo clara a resposta? Em hipótese alguma, de maneira alguma. Lembra que Paulo já fez isso no versículo 1 desse mesmo capítulo? Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, quanto mais pecado, mais graça. O que ele fala? De maneira nenhuma. Aqui ele está falando de novo, vamos ver no pecado? De maneira nenhuma. Graça não é licença para pecar. E outra, irmãos, graça é para nós, porque para Deus não foi de graça. Foi de graça e é de graça para nós, para Deus não. O que a palavra diz? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Para o nosso Pai, agora Pai, não foi de graça. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro. Deus não comprou a gente com dinheiro. Não foi pouca coisa. Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Redimidos, perdoados em Cristo Jesus. Não foi com prata nem ouro. Essa maneira que foi transmitida pelos seus antepassados de viver no pecado. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Eu e você, o preço foi o mais caro. Foi o sangue de Cristo. Jesus, o Deus em carne, Deus que se fez homem, sem nunca ter cometido um único pecado, e ter levado os nossos pecados no corpo santo dele na cruz. Aquilo nos foi dado de graça, mas para Deus custou o Filho dele. Como que um cordeiro sem mancha e sem defeito,
conhecido antes da criação do mundo. Isso é demais para nós compreendermos. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Nossa libertação do pecado foi nos concedida por amor e totalmente de graça, por um preço altíssimo. Como então viver no pecado? Não foi, eu vou desconsiderar tudo que você fez e vou deixar você entrar. Não. Tinha que ser pago um preço. Esse preço foi o Filho de Deus. Nós jamais vamos compreender o que isso significa. Mas dá para compreender que isso é muito. E que o objetivo foi justamente tratar com o pecado. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. E o irmão Paulo continua. E isso é importante, irmãos. Lembra que nós vimos agora? Não sabem, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Paulo está dizendo, você não sabe disso? Você que confessa a Cristo, você não sabe disso? Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Você não entende que quando você foi salvo por Cristo, você deve então, movido por Ele, se oferecer para Ele e não para o pecado? Vocês não sabem, versículo 3, nós sabemos, versículo 6, pois sabemos, versículo 9, considerem-se, versículo 11, não sabem, verdades da palavra de Deus que nós precisamos saber. Por que ele está sendo tão enfático? Saber. A morte de Cristo e a nossa morte com Cristo tem o poder de não só dar a passagem para o céu, tem o poder de nos transformar nessa vida e tirar o pecado das nossas vidas. A vitória sobre o pecado está em nossa morte e ressurreição com Cristo, e em conhecê-la ou em saber dela. Quanto mais essa verdade é real para mim, mais eu tomo posse dela. Esse tomar posse pode sim. Da minha morte com Cristo, Senhor, eu não posso, mas eu estou crucificado com Cristo. Senhor, é o Senhor que habita em mim, capacita-me agora nesse pecado que eu estou tentado a não cometê-lo, Senhor. Senhor, eu estou debaixo da sua graça, o teu poder habita em mim, me capacita. Antes de sermos servos de Cristo, éramos servos do pecado. E o escravo não tem direitos, o que o Senhor manda ele tem que fazer, ele não tem vontade própria. Nós éramos escravos do pecado, não podíamos vencê-lo, mas hoje nós temos um novo Senhor. Esse Senhor em nós pode nos capacitar a vencer o pecado. Éramos escravos porque não tínhamos outra opção. Eu não conseguia vencer o pecado. Eu sou escravo de Cristo por amor e eu quero fazer a vontade dele. Agora, ele não violenta. Ele não nos violenta. Ele fala, você não sabe disso? Ofereça, considere, entregue a sua vida para ele. Dependa dele, busque a ele. Não diga, o que é que tem em pecar? Quando a gente fala isso, irmão, a gente está pensando assim, Deus tinha como obrigação nos salvar. Era obrigação dele. Nascemos escravos do pecado. Não conseguimos por nós mesmos, sem Cristo, vencer o pecado. Por isso que nós precisamos saber dessa realidade, de que a morte de Cristo foi a nossa morte, para que Ele, a vida dele em nós, nos capacite a nesse andar, nessa caminhada, rumo à eternidade, rumo à glorificação, uma vida de santidade. Sem Ele nós não podemos. Nós somos salvos pela graça, e é a graça de Deus que nos conduz a viver para a glória dele. Não se trata de não pecar mais, ou de impecabilidade. Nós estamos sujeitos, mas
não se trata de viver na prática do pecado e usar e justificar a prática do pecado tomando por base a graça de Deus. Isso não é inadmissível. E se você crê nessa graça, você sabe do que eu estou falando. Aliás, nós sabemos do que Deus está falando na palavra dele. Quando nós cremos e pecamos, o Espírito nos constrange: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fala conosco, irmãos. Versículo 17, versículo 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido, vocês não sabem, vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado. Amém? E tornaram-se escravos da justiça, que é amém fraco. Nós fomos libertados do pecado. Tenham sido, eu e você éramos escravos do pecado. Éramos. Os pecados variam de pessoa para pessoa. Eu e você éramos escravos do pecado. Alguns de muitos pecados, outros de pecados específicos. Nós éramos escravos. Mas agora nós passamos a obedecer. Agora eu sou escravo de Cristo. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Marco, eu quero isso para a sua vida. Senhor, eu não posso. Senhor, eu creio na minha morte com o Senhor, e creio que o Senhor habita em mim, a sua nova vida. Senhor, me capacita a obedecer aquilo que o Senhor quer para mim. Isso é prático, irmãos. Não é, olha, eu creio em Cristo agora, eu vou tentar. Eu não consigo. Eu não conseguia sendo escravo do pecado. Eu não consigo tendo sido salvo pela graça. É Cristo em nós. E isso é prático, irmãos. Todas as vezes que eu e você formos tentados, se nós sabemos dessa verdade, Senhor, eu estou sendo tentado, eu não posso, mas Senhor, me capacita, porque eu creio na minha morte com o Senhor, creio que o Senhor habita em mim, nesse pecado não deixa. Se eu pecar, eu já fui perdoado. E Senhor, é porque eu fui perdoado, me capacita a não cair, Senhor. Nós obedecemos de coração. Que coração? O nosso? Desesperadamente corrupto? Não, um novo coração. Olha que Ezequiel 36, 26 a 27 diz: olha o que o novo coração que é dado em Cristo é capaz. O coração de Cristo em nós. Darei a vocês um coração novo, porque o nosso coração é o quê? Corrupto. Precisamos de um novo coração. E porei um espírito novo em vocês. Nascer de novo é nascer do alto, nascer do espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra, que não tem condição de obedecer, que é escravo do pecado. E lhes darei um coração de carne. Eu vou colocar o meu espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. O que eu digo na minha palavra, não existe nada, absolutamente nada de errado. Nós vamos ver isso na semana que vem, se o Senhor permitir. Não existe nada de errado com a lei. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema está em nós, que não podemos. A lei reflete o caráter de Cristo. Não podemos, mas Cristo em nós nos capacita ao quê? Com um coração novo, a nos levar a agir segundo os decretos dele, a vontade dele expressa na palavra dele. Não é fazer para ser salvo, mas porque eu tenho um coração novo, ele vai me capacitar. E porque é pela graça, ainda que eu peque, eu não perco a salvação. Deseja obedecer de coração? Você deseja obedecer de coração, Senhor? Senhor, eu quero fazer a sua vontade, não importa o que aconteça. Me capacita. Não como imposição, não como algo em troca. Não é lei,
é graça. Não estamos mais debaixo da lei, eu tenho que fazer para ganhar. Eu estou debaixo da graça. A graça me capacita a viver para a glória dele. Paulo então vai fazer uma comparação que ele mesmo diz que é uma comparação chula. Mas para que nós possamos entendê-la, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-se agora em escravidão à justiça que leva à santidade. O que ele quer dizer com esses termos humanos? Fala assim, quando vocês eram escravos do pecado, olha a comparação, vocês eram escravos do pecado, isso não deveria ser comparado com a escravidão a Cristo. Mas para que vocês possam entender, eu estou trazendo isso para o nível humano, para que vocês entendam, assim como vocês obedeciam ao pecado, obedeçam agora a Cristo. Nosso desejo deve ser obedecer ao Senhor. Antes de nascermos de novo, nossas aspirações eram as coisas do mundo, os prazeres da carne, viver segundo a nossa carne. E agora? Agora mudou. Porque eu posso? Não, porque Cristo habita em mim. Se Cristo habita em mim, mudou, muda tudo. Muda a nossa mente, os nossos valores, os nossos alvos, os nossos desejos, a nossa vontade, muda tudo. Porque nós mudamos? Não, Cristo em nós. Para eu saber na prática o que era ser escravo do pecado, talvez a gente possa trazer a memória. Eu queria saber o que isso significa. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Quer ter uma ideia? Se você é um escravo do pecado, é só ler o que a palavra diz aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual de qualquer espécie, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Já viu? É proibido, não pode beber? Não, beber a palavra não fala nada, mas se embriagar é fruto da carne. Pesado, hein? É o que a Bíblia diz. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não quer dizer impecabilidade, não quer dizer que eu e você não estejamos sujeitos a cometer esses pecados. Agora é viver na prática, ser escravo disso. Ser escravo do pecado é eu quero pecar. Porque há muitos de nós temos lutas. A luta é movida pelo Espírito. O que nós não temos compreensão? Nós não sabemos que a morte de Cristo, o poder está em nós levarmos o morrer de Cristo em toda e qualquer situação, porque a vitória vem nele. Então nós cremos no que Cristo fez, sabemos que isso é pecado e tentamos a partir de nós. Não podemos, não vamos vencer. Agora, Senhor, eu sei que isso, eu sou tendente a isso. Senhor, me capacita. Agora, me capacita, Senhor, hoje. Orei, tá bom, agora todos os dias eu não preciso mais. Não. Se eu quero ter relacionamento com Ele, tempo com Ele, intimidade com Ele, andar nele. Não é, Senhor, eu vou fazer essa oração de uma vez por todas, Senhor Jesus. Não quero mais fazer nada disso. Não. Senhor, a cada momento, a todo tempo, buscando o Senhor, intimidade com o Senhor, para que a vida dele se manifeste. O que fazer para vencer o pecado? Levar o morrer de Cristo. Confessar a palavra. Nós sabemos, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Não é um mantra. É crer na palavra de Deus. Não é isso que ele falou? Vocês não sabem disso? Eu sei. Então, Senhor, eu creio. Senhor, me capacita. Por favor, entenda. Não é nem esforço, não é agora que eu fui salvo pela graça, que eu devo então deixar e eu me esforçar para tentar fazer. Não, não é esforço, não é no braço, não é na minha força. Mas também não é
passividade. Agora eu estou na graça, vou sentar e esperar. Não. É o mover do Espírito, é o levar o morrer de Cristo. Quando perguntaram para Spurgeon como ele separaria a soberania de Deus, que governa cada detalhe das nossas vidas, com a responsabilidade humana, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos atos. Perguntaram a ele como ele separaria isso, e ele disse: para que separar essas duas verdades maravilhosas? A vitória pertence somente a Cristo, mas eu e você somos responsáveis. Eu não posso dizer que eu estou neste pecado porque Deus quer. A responsabilidade é minha. Agora, eu não posso dizer que a vitória é minha, a vitória é de Cristo. E é essa dependência, é andar nessa verdade, nessa dependência de Cristo crucificado, que a vitória virá. Isso acontece quando nós nos relacionamos com Cristo. Como nós não o vemos, nós não o sentimos, nós não o ouvimos, nós não podemos tocá-lo. Nosso relacionamento vem a partir do momento que temos contato com Ele. De que forma então? Pelas práticas devocionais, pela oração, buscarmos o Senhor em oração, na leitura da palavra, estarmos cheios da palavra, meditarmos na palavra, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Deus vai nos dirigir, Cristo crucificado vai se manifestar nessas práticas, e aí Ele vai nos dirigir e nos capacitar a não pecarmos, a não vivermos mais na prática do pecado. Versículos 20 e 21. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim deles é a morte. Que fruto traz o pecado? Ou nós podemos dizer que o pecado vai trazer sempre consequências boas? Nós sabemos que não. Independente da forma com a qual ele se manifesta, seja na mentira, seja no adultério, seja num roubo, seja na maledicência, em qualquer uma dessas formas de pecado, os frutos não são bons. Os frutos, as consequências do pecado, trazem sempre sofrimento, além de entristecermos ao nosso Senhor. Os frutos do pecado, dos pecados, nunca são bons. Ainda que haja sim um prazer momentâneo no pecado, Pedro fala sobre isso, mas as consequências deles são sempre muito drásticas. E ele continua: que fruto então vocês colheram das coisas das quais agora vocês se envergonham? Esse é um termômetro para nós compreendermos. Será que quando eu lembro da minha vida pregressa de pecado, eu tenho saudade daquilo? Misericórdia. Será que eu me envergonho? Ou eu penso como era bom estar nas baladas, como era bom viver no pecado, nas práticas do pecado? Eu tenho saudade. Misericórdia. A nossa reação deve ser que Paulo está dizendo aqui: agora vocês se envergonham. Senhor, eu não preciso me lembrar, porque meus pecados já foram tratados lá na cruz. Mas eventualmente quando eles vêm à mente, é de tristeza. Senhor, tem misericórdia. Eu já fui perdoado, mas eu não lembro disso com um saudosismo. Eu me envergonho daquilo que eu fiz contra o meu Senhor. Será que os escravos do pecado, aqueles que estão no mundo que ainda não conhecem a Cristo, ao olharem para nós,
que professamos ser escravos de Cristo, eles vão achar a nossa postura de que maneira? Será que eles vão achar ela estranha? Nosso irmão Pedro vai tratar disso em 1 Pedro, no capítulo 4, os versículos 3 a 4. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, ou seja, vocês viviam na prática do pecado. Os pagãos são aqueles que não têm Deus. Então vocês viviam assim, nós todos éramos assim. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. É aquilo que nós vimos, obras da carne, escravidão do pecado. Se manifesta de que forma? Destas formas. Pedro, Paulo, os apóstolos vão falar todos dessas mesmas realidades, como formas de pecado, como formas de escravidão do pecado. E aí então ele diz, esses que ainda não conhecem a Cristo, que ainda são escravos do pecado, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. Esse é um outro termômetro. Será que quando os que não são cristãos olham para nós como cristãos, e eles têm essa percepção de acharem estranho, eles veem diferença nas nossas vidas, nas nossas práticas? Não quer dizer que nós vamos deixar de nos relacionar com aqueles que não creem no Senhor. É importante que nós estejamos entre eles, para ser sal, para ser luz, mas nós não vamos praticar o que eles praticam. Nós não somos mais escravos do pecado. Será que este morrer de Cristo tem se manifestado nas nossas vidas dessa forma? Nós andávamos perdidos. Versículo 22, voltando para Romanos 6, mas agora, Paulo gosta muito dessa expressão, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, não por imposição, porque quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos opção, não conseguimos nos libertar, mas Cristo veio e nos deu uma nova vida. Agora, por amor a Ele, eu quero ser escravo dEle. Ele não impõe, Ele não obriga, mas Ele nos conduz, se verdadeiramente nós cremos. Paulo usou essa expressão lá no início desse capítulo 3, os versículos 21 a 22. Ele trata, antes de nós termos nascido de novo, éramos escravos do pecado, não havíamos sido justificados ainda, antes de crermos. Éramos pecadores em atos e por termos nascido assim. Quando cremos em Jesus, fomos justificados. Éramos pecadores, mas agora fomos justificados, salvos pela graça mediante a fé. E ele vai dizer, agora então justificados, nós devemos andar em santidade. Mas agora, é o que nós vimos, vocês foram libertados do pecado, foram justificados, agora estão libertos do pecado e se tornaram, por amor a Ele, escravos do Pai. Não é nenhum peso, é por amor ao Senhor. A escravidão do pecado leva à vergonha e à morte eterna, separação eterna de Deus. A escravidão a Deus leva à santidade. O fruto é santidade. Nossa, não, de Cristo em nós, do Cristo ressurreto em nós. E que acontece na prática a partir do momento que nós temos um relacionamento de intimidade com Ele, que nós o buscamos de verdade, não só da boca para fora, não só professar alguns textos, mas buscamos o Senhor. Queremos que Ele seja verdadeiramente Senhor de nossas vidas. Versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O salário do empregador, o empregador já é muito ruim, o pecado. E o salário desse empregador é pior ainda, a morte. Escravos do pecado, sofremos as consequências desse pecado e temos ainda a morte. Mas em Cristo, isso foi mudado, isso foi transformado. Não somente uma realidade da vida eterna na presença dele, mas agora também. O salário do pecado, o pagamento é a morte. Mas Deus, para Deus, não se trata de pagamento, se trata de dádiva, de dom, da graça. Mas o dom gratuito, a despeito do salário do pecado ser a morte, quando cremos em Cristo, isso foi aniquilado na cruz, pela graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Começou uma boa obra o Senhor Jesus em nós, vai aperfeiçoá-la até o dia que Ele voltar, e nós vamos nessa vida eterna conhecê-lo, crescermos no conhecimento com Ele, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a salvação é pela graça, e a santificação é pela graça. É o Espírito de Deus que nos move, é o Espírito de Deus que nos capacita, é Cristo crucificado que nos capacita a viver para a glória dEle. Paulo, escrevendo para os Gálatas, ele vai dizer: vocês foram salvos pela graça e agora querem desenvolver a sua santificação, ou essa salvação, desenvolver essa salvação pela carne, é impossível. Mas é impossível também eu ser justificado e viver como escravo do pecado. O que é que tem pecar? Misericórdia. Nós somos libertos do pecado. O pecado não deve fazer mais parte das nossas vidas. E para nós terminarmos, capítulo 2 de Tito, os versículos 11 a 13 mostram de maneira muito clara de que é a graça de Deus que opera em nós, é o morrer de Cristo, é Cristo em nós, que nos leva e nos capacita a viver de maneira santa. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra. A graça de Deus foi manifesta a eles. Agora, tristemente, não são todos que recebem, que têm a revelação do Espírito. Mas essa graça, ela nos ensina, é a graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, nesse tempo que nós estamos vivendo. Enquanto estamos aqui, somos chamados a viver para a glória dele, a viver em santidade. E é a graça que nos leva a isso. Enquanto aguardamos a nossa maior esperança, a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queria ler uma passagem do texto do nosso irmão Martin Lloyd-Jones. Não há nada que me anime tanto para a santidade, não há nada que seja tão estimulante, tão inspirador, como experimentar a certeza da minha salvação final e definitiva e a glorificação. É porque estou certo disso que me junto ao apóstolo João quando ele diz: qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Lembre-se disso, o pecado não terá domínio sobre vocês, nunca, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. As aplicações práticas.
Você tem certeza da sua vida nova em Cristo? Crê na sua morte e ressurreição com Ele? Houve um momento na sua vida que você recebeu a Cristo como Salvador e Senhor? Se você crê, mas tem sido derrotado, saiba da verdade de Cristo crucificado. Tome posse dela. Clame ao Senhor para que Ele manifeste essa vitória, a vida dele em você. Se você pecar, confesse ao Senhor. Ele já o perdoou. João vai dizer que, filhinhos, nós não devemos pecar. Se porém nós pecarmos, nós temos o nosso advogado, o Senhor Jesus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então já fomos perdoados. Busque a vitória. Leve o morrer de Cristo. E a vitória dele vai vir. O morrer dele é buscá-lo intensamente, cada vez mais, tirando as coisas do mundo, tudo aquilo que serve de empecilho. E se você tem experimentado vitórias, tenha convicção de que é a graça de Deus que faz. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que opera em nós. Amém?